E essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração fala de uma pessoa muito especial, que é a pessoa de Jesus. Ela diz verdades lindas sobre ele. E essa palavra em que o que Jesus diz de si mesmo, já iniciei falando sobre ela na última live, que foi a primeira parte. E ela já está salva no YouTube. Então, se você quer ouvi-la, você pode ir no YouTube e assistir. E essa segunda parte, que fala também da definição do que é Jesus, do que ele representa, né? Do que ele diz de si mesmo, é muito lindo. E fala verdades maravilhosas. Porque Jesus, ele usou muitas parábolas para falar ao seu povo, para falar às multidões, para falar aos discípulos, né? Há passagens lindas em que ele disse que as multidões estavam sedentas de ouvir a palavra, e ele ficou com compaixão dessas pessoas, dessas multidões. Aí ele falava a palavra, ele pregava com muita propriedade, através de parábolas, de histórias lindas. E ele dizia muitas vezes sobre ele mesmo, sobre o que ele representava, o que ele dizia de si mesmo. E uma das definições que Jesus falou de si mesmo é quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E essa passagem se encontra em João 11, do versículo 25 a 26, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tudo isto? Veja que lindo, que palavra maravilhosa. E em que contexto aconteceu essa palavra? Jesus, ele viajou dos vilarejos até a cidade que se encontrava perto do Rio Jordão, até Betânia. Só que Jesus tomou conhecimento que Lázaro estava doente. Ele não tinha ido a Betânia ainda. Ele tomou conhecimento onde ele estava, não é, naqueles vilarejos perto do Rio Jordão, em que Lázaro estava doente. Ele passou 2 dias para ir. Ele permaneceu 2 dias. E Betânia ficava aproximadamente a 3 quilômetros a leste de Jerusalém. E Jesus passou 2 dias para ir. E quando ele recebeu essa notícia, não é? Ele se dirigiu, depois de 2 dias, foi quando ele se encontrou com Marta. E Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que coisa linda, né? A preocupação, né? A confiança de Marta para o Senhor. Porque ele diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Veja que confiança. Ela sabia, né, a comunhão que Jesus tinha com Deus. Só que Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, que acreditava na ressurreição, né, disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Foi quando Jesus disse a ela, exatamente nessa passagem que nós acabamos de ler. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tudo isso? Então ele fez uma pergunta a Marta. De que se eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê verdadeiramente em mim, mesmo que esteja morto, vai viver. Porque a vida para o cristão, queridos e queridas, não morre com a morte. Não morre com a morte. Mas continua eternamente. Porque os que dormem em Cristo, os que creem verdadeiramente, aceitam Jesus como seu Senhor, tem Jesus no seu coração, creem que Jesus veio como homem, não é? O próprio Deus que morreu na cruz para salvar a mim e a você, esse vai ter a vida eterna. E essa é uma verdade tanto para aqueles, não é? Para Lázaro, que estava morto e ressuscitou, como também para nós, que estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados.
Em Efésios 2:5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então Cristo, ele sabe que nós estamos mortos em nossos delitos, nos nossos pecados, no nosso egoísmo, nas nossas dificuldades, né, nas nossas enfermidades. Ele quer nos dar a vida eterna, ele quer nos ressuscitar para termos uma vida plena na presença do Senhor. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. E Jesus, ele faz isso conosco hoje. Antes, no versículo 35, ele diz, né, após essa passagem que nós lemos, do 25 a 26, quando Jesus entra em Betânia, né, nos arredores de Betânia, ele soube, né, que Lázaro faleceu e as pessoas estavam todas chorando, muitos judeus chorando. Aí Jesus chorou. Veja que lindo. O amor que ele tinha. Aí os judeus disseram: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Muitos questionaram: por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Por que ele permitiu? Aí Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aí disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Veja que coisa maravilhosa. Jesus ali disse antes aos seus discípulos que aquela enfermidade não era para a glória de Deus, para que todos crescem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E após isso, após a ressurreição de Lázaro, ele foi perseguido. Os judeus, os fariseus começaram a persegui-lo, ficaram com ódio de Jesus, porque a manifestação da glória de Deus, através da ressurreição de Lázaro, foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, que todos passaram a crer verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. Veja que lindo. Então, da mesma forma que o Senhor, ele diz: tirai a pedra. O Senhor fala no nosso coração aqui, quais as pedras que nós estamos tendo nas nossas vidas? Do pecado, da iniquidade, da maldade, do egoísmo, né? Da falta de amor, de benignidade pelas pessoas, pelo próximo, de amor a Deus mesmo. O que está faltando em nossas vidas para que a gente tire essa pedra? Porque não foi Lázaro que tirou, alguém tirou a pedra para ele. Então o que está faltando para a gente tirar essas pedras da nossa existência, para que a gente possa ressurgir para uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia de Deus? Amém? E Cristo, ele não suporta a ideia de que a gente continue do mesmo jeito. Por isso que a palavra diz, não é? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, a primeira definição hoje que o Senhor fala de si mesmo é que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Deus quer essa vida plena para mim e para você. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? E essa garantia de que o que ele fará no último dia é que Deus morreu na cruz por mim e por você. Você não precisa temer a morte, temer o juízo, porque se você tem Jesus na sua vida, você aceitou Jesus como seu Senhor e a sua vida está na mão de Deus, você não tem o que temer. Você só precisa confiar plenamente no Senhor, porque Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Qual é a segunda definição que Jesus diz de si mesmo? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14,6, tão conhecido por todos nós.
que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que lindo! Essa palavra, ela foi a palavra-chave da minha conversão. Quando eu estava em Itaíba, né, e eu vi essa palavra, eu disse: meu Deus, tem tantos caminhos, eu vejo tantos caminhos, eu sigo às vezes, né, outros caminhos, não entendo bem o que é isso. E foi nesta palavra que eu tive um encontro verdadeiro e profundo com o Senhor. Quando eu disse: eu sou o caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida, né? Para ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então ali, verdadeiramente, eu tive um encontro com o Senhor. E eu tenho esse encontro até hoje. Nunca mais me desviei. Desde que aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. O Senhor, Ele faz parte, Ele está entronizado. Ele é tudo, tudo para mim. E Ele verdadeiramente faz todo o sentido. E esse pronunciamento ele é triplo. Veja que interessante. Com as duas últimas expressões explicando o sentido no qual Jesus é o caminho ao Pai. Ele é a verdade sobre Deus e a verdadeira vida de Deus. Não é lindo? Que maravilha! Thomas Kempis, né, no seu livro Imitação de Cristo, ele expressou essa verdade de uma forma surpreendente, muito linda. E eu quero ler para vocês verem que beleza, que inspiração ele escreveu essa passagem. Que ele diz assim: sem o caminho não pode haver avanço. Sem a verdade não pode haver conhecimento. Sem a vida não pode haver a vida. Eu sou o caminho que deveis procurar. Eu sou a verdade na qual deveis crer. E eu sou a vida na qual deveis pôr as vossas esperanças. Veja que coisa maravilhosa, que mensagem linda dessa passagem que Jesus falou, de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em primeiro, o que ele diz? Eu sou o caminho. Para quê? O caminho para Deus. O destino final da humanidade, que é Deus. Uma humanidade redimida em Cristo. Jesus, ele é o verdadeiro caminho para os lugares celestiais, onde o Senhor habita, onde habita a divindade, que é Cristo. E esse lugar que está preparado para cada um de nós. Deus preparou, não é, um lugar para cada um de nós. A gente precisa crer nisso. E a palavra diz que nós estamos aqui como os forasteiros, queridos e queridas. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao mundo celestial, que está reservado para cada um de nós. Nós precisamos crer nisso. E nós vamos alcançar isso através de Jesus, que é o caminho. Ele diz que ele é a verdade. E ele é a verdade de quê? De Deus. Porque na qualidade de logos, que significa em grego, que significa a palavra, o verbo, por isso que diz, o verbo se fez carne, né? Ele é a perfeita revelação de Deus. E de sua verdade, ele é o próprio Deus. Por isso que ele diz, eu sou a verdade. Ele é a pura verdade. E Jesus é a revelação de Deus aos homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus é a verdade do caminho para encontrarmos, não é, a Deus, onde os homens vão encontrar a Deus, onde vão encontrar a verdadeiro sentido dessa vida. Porque, como eu disse, nós aqui somos forasteiros. Nós estamos aqui em busca de encontrarmos, né, esse caminho maravilhoso que é Jesus. E nesse caminho nós temos um caminho longo a percorrer. E Deus está tratando de mim, de você nesse caminho. Amém? Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para entender toda essa verdade contida em Jesus. E ele diz, eu sou a vida. Porque na qualidade de Logos, que é a palavra, o Logos divino e eterno, ele compartilha da mais elevada forma de toda espécie de vida, que é a vida do próprio Deus. Porque no momento que ele se fez carne, ele era o próprio Deus. Amém? E Jesus é a vida, tanto da vida futura,
como a vida passada e a presente. Por isso que ele é o princípio e o fim, o ômega, né? E ele é a fonte originária de toda a vida. Se você tiver em Jesus, toda a fonte do seu ser, de toda a sua alegria, de todo o seu amor, você verdadeiramente vai ter uma vida plena, abundante, porque é intermédio do Senhor, né, que nós vamos encontrar a vida eterna. Porque se não for assim, não é, o nosso destino é a perdição, é a morte espiritual. E Jesus não quer isso. Deus não quer que ninguém morra. Como diz em Ezequiel 18, ele quer que todos se salvem, que todos alcancem, não é, a vida eterna. Mas para isso é preciso que haja uma escolha. É preciso que haja um mover de cada um de nós. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como o Senhor da tua vida, faça isso hoje. Não precisa levantar a mão em canto nenhum, você só precisa entregar o seu coração. Porque Jesus diz, dai-me o teu coração. Ele não pede bens, ele não pede nada. Ele pede, dai-me teu coração. Então é isso que ele quer para mim e para você, que a gente dê o nosso coração para ele. É isso que ele quer. E a última definição, não é, que Jesus disse, de tantas outras que ele falou, maravilhosas, é quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Veja que linda essa passagem que se encontra em João 15, de 1 a 5, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que palavra maravilhosa, queridos. E o Antigo Testamento referia-se a Israel como a videira. E na época de Jesus, os judeus acreditavam que, como pertenciam a Israel, estavam ligados a Deus. Que como nós falhamos, né, hoje, né, Israel também falhou, né? E Jesus enfatizou que ele era a videira verdadeira e o Pai era o agricultor. E Jesus retrata Deus como um bom jardineiro, como um bom lavrador. E esse bom jardineiro, ele corta e poda a videira, viu? Ele faz isso. E Jesus é a videira e nós somos as uvas. Vê que coisa linda. Nós temos que estar enxertados na videira, agarradinhos na videira que é Jesus. Vê que coisa maravilhosa. Que coisa melhor do que você estar enxertado numa videira linda que é Jesus. Que diz que é a ressurreição e a vida. Que fala aos nossos corações de uma forma tão especial. Que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Que coisa melhor do que isso? Porque Jesus diz em João 15,16, ele fala assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Amém? O Senhor quer que a gente dê fruto. E a gente só pode dar fruto se a gente estiver agarrado nessa videira, que é Jesus. E o jardineiro, ele poda essa videira para que dê muitos frutos. E a videira produz bons frutos. Sabe que frutos bons são esses? Quer que eu leia para vocês? Está em Gálatas 5:22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja que coisa linda. Isso são os frutos que Deus quer que a gente dê, não é? E esses são os frutos do Espírito que Deus anseia ver em cada um de nós. Assim como o jardineiro cuidadoso,
que poda, corta e afasta qualquer coisa que está na videira, que está atrapalhando o crescimento dessa videira, da produção do seu fruto, Deus também faz conosco. E quando Deus olha, que vê galhos, que vê folhas velhas e secas, que vê que as ambições no nosso coração, elas trazem tristeza, egoísmo, maldade, maus relacionamentos. Quando a gente só consegue fazer os nossos interesses, a gente não tem uma comunhão com Deus, a gente não prioriza Deus em nossas vidas, não é? Falta de perdão, aí tudo isso, aí Deus vai podando esses galhos, essas folhas, e vai tirando, e vai arrancando para fazer tudo novo, tudo lindo e maravilhoso. Assim Deus faz na minha vida e na tua vida. E você já viu, não é? Um jardineiro organizando uma planta, como ele cuida. Às vezes ele bota próximo do sol, às vezes ele bota mais água, ele corta a plantinha, ele bota na sombra porque está levando muito sol. Ele tem um jeito todo especial para cuidar dessa plantinha, para que ela reviva, para que ela dê frutos, para que ela dê folhas novas, para que ela seja uma planta revigorada. Da mesma forma somos nós, queridos. Você já viu Deus arrumando a vida de alguém? Você já viu? Eu já vi. Tira alguém de um lugar, uma família de um lugar e coloca em outra cidade, em outro estado. Tira alguém de um emprego, coloca alguém no leito, doente, para que tenha mais comunhão. Às vezes vai se afastar da família de alguma forma para que a pessoa busque mais a Deus, quando às vezes vai morar em outro lugar. Para que você pare de olhar às vezes para si mesmo, para você olhar para Deus. Para você olhar que você tem um Deus que cuida de você, que se preocupa com você, que cuida dos mínimos detalhes. E essa pandemia, veja, é o agricultor, é o verdadeiro agricultor cuidando das suas plantinhas, das videiras. E nós somos, Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E nós estamos sendo cuidados por Deus nessa pandemia. Estamos dentro de casa, ouvindo a palavra de Deus, buscando mais a Deus. E Deus está trabalhando aos nossos corações, queridos e queridas. Creiam tão somente. Deus não perdeu o controle, não. Essa pandemia não saiu do controle de Deus, não. Deus tem o controle de tudo na minha vida e na tua vida, em especial nessa situação que o mundo está passando. Então temos que crer que dias melhores virão. Então Deus está cuidando. Então nessa pandemia, nesse isolamento, Deus está podando e cortando todos os galhos ruins, velhos, secos que estão na videira. Mas para isso é preciso que você esteja enxertado nessa videira, que é Jesus. E ele diz que ele é a videira verdadeira. E nós precisamos compreender o mover de Deus nas nossas vidas, para que possamos compreender o que Deus quer, como Deus está trabalhando, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, abrir o nosso coração para que Deus possa trabalhar. Como é que possamos estar enxertados nessa videira se nós não temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Como podemos estar enxertados nessa videira se não priorizamos Jesus, ouvi-lo, fazer a vontade do Pai, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, como foi aquela palavra que eu dei, de sermos verdadeiramente discípulos e não apenas seguidores do Senhor. E em Eclesiastes 3:11 a palavra diz assim, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então precisamos entender tudo que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa igreja, nos nossos vizinhos, na nossa casa, nos nossos amigos,
para que a gente possa verdadeiramente compreender que Deus é o verdadeiro agricultor. Amém? Então Jesus, quando diz, né, quando ele fala aos nossos corações que eu sou a ressurreição e a vida, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, ele está falando profundamente ao nosso coração de que ele quer ser o Senhor da minha vida e da tua vida. Então que nessa mensagem você possa compreender que o Senhor, ele permita que o Senhor tome conta da sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo. Você pode estar passando por alguma dificuldade, você pode estar nessa pandemia triste, com depressão, você está se sentindo fraco. Mas a palavra diz que quando a gente está fraco, aí é que a gente está forte. É aí que a gente tem que entender que Deus está trabalhando. Então, se você ficar enxertado nessa videira e você compreender que sem Ele nada você pode fazer, nada, né? A palavra do Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Então, que você possa verdadeiramente compreender que Jesus, Ele é tudo para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar, queridos, para que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer porque nós sabemos que o Senhor é a videira verdadeira. Se estivermos verdadeiramente enxertados nessa videira, nós vamos seguir esse caminho lindo até a vida eterna, que o Senhor está reservado para nós. Então nos guarda, nos protege, cuida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, para que tu as fortaleça, coloque nas suas mentes, nos seus corações, que dias melhores virão. Coloca nas suas mentes trazer à mente aquilo que traz esperança, que traz alegria. E essa alegria está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Faz isso, meu Deus, eu te peço assim humildemente. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém.